Olá a todos, amigos do canal Gate 51, eu sou René Medeiros, mais uma vez com vocês. E como prometido é devido, hoje trago o vídeo sobre a Operação Prato, o caso Chupa-Chupa, um dos maiores casos, um dos maiores fenômenos da ufologia mundial, da casuística ufológica mundial. Ok? Portanto, a Operação Prato ocorreu no ano de 1977, no Brasil, na região amazônica, no estado do Pará. Portanto, mais concretamente na ilha de Colares e adjacências. Foram aparições massivas de objetos voadores não identificados, rastreados por radares de aeroportos e bases militares de toda a região. As luzes eram vistas por centenas de pessoas em várias cidades vizinhas, num raio de 100 quilômetros mais ou menos. Relatos da médica do centro de saúde local, relatórios dos militares que para lá ocorreram, enfim. Penso que nenhum outro caso no mundo foi tão profundo a nível do conteúdo compilado e também prolongamento no tempo. Então, vamos a falar que só a operação militar durou 4 meses, não é? Portanto, para mim, o caso Chupa-Chupa é um dos maiores casos da ufologia mundial. Então, do que é que se tratava? Essas luzes apareciam no céu e em pequenos raios muito finos atingiam as pessoas da localidade de Colares e adjacências. E quem eram essas pessoas? Essas pessoas eram lavradores, pescadores, caçadores, pronto, uma população com muito pouca cultura, não é? Muito católicos, não é? E aquilo começou a assustar a população pelo número de ataques, entre aspas, não gosto desse nome, mas tenho que falar assim, que eles começaram a apelidar de chupa-chupa, não é? Esses raios fininhos atingiam normalmente aqui em cima do seio esquerdo, não é? Causavam uma pequena queimadura e notava-se 2 furinhos, e a partir daí a pessoa atingida ficava com cansaço, febre, anemia, falta de força, falta de fome, durante uns dias. Não é? E eram com esses sintomas que acorriam então ao centro de saúde de Colares. Não é? Portanto, e estamos a falar de mais de uma centena de pessoas com a mesma sintomatologia. Okay? Portanto, não é um relato de uma ou duas ou de 10 pessoas. Não é? Esta, portanto, é a doutora Velaide Carvalho, portanto, era a chefe do Centro de Saúde de Colares, que começou a ficar intrigada de ver tanta gente a correr, de cidades até de 100 km de distância de Colares, a vir com os mesmos sintomas e a relatar que foram atacadas por um raio vindo de uma luz no céu, não é? E a doutora Velaide também não acreditava em disco voador, era cética, não é? Mas tinha que tratar os seus pacientes, não é? Então começou a haver uma grande histeria coletiva, não é? A população católica achava que era o demônio, tanto, e daí o nome chupa-chupa, o ET vampiro, não é? Aí, então os jornais começaram a explorar as manchetes sensacionalistas, não é? O que até cai em descrédito o próprio fenômeno em si, não é? Alguns psicólogos ainda hoje defendem que não passou de histeria coletiva, de invenção, não é? Portanto, eu respeito todas as opiniões, mas quem não esteve lá, quem não viu, não é? Quem não investigou, quem não viu os relatórios, quem não entrevistou a doutora Velaide não pode ter essa opinião, não é? Uma coisa é histeria coletiva, outra coisa são relatórios de atendimentos num posto de saúde, com fotografias de queimaduras, relato dos sintomas que as pessoas apresentavam, não é? Portanto, os jornais foram muito prodigiosos em assustar ainda mais a população. Quem pôde fugir, portanto, o medo era tanto do chupa-chupa que deixavam a cidade simplesmente, não é? E os ataques não paravam. Não paravam. Os ETs não queriam saber. Os ETs não queriam dar contato. Os ETs não comunicaram com ninguém. Portanto, eles vieram fazer uma missão, fizeram a missão e foram-se embora. Estamos a falar de uma missão que deve ter durado possivelmente quase um ano, né, e 10 meses mais ou menos, entre o início das aparições e o fim das aparições e dos ataques. Não é? A operação militar durou 4 meses.
Mas o fenômeno durou entre 9 a 10 meses, não é? E os ETs não deram contato. Então tem que ter sido algo muito importante mesmo, que os ETs vieram fazer ali a zona de Colares, para estarem assim tão na vista, aparecerem de dia e de noite, de forma ostensiva, atacarem com raios a população local. Portanto, não é normal não ser 1 milhão de anos à nossa frente tomar essa conduta. Ou seja, todos os outros relatos da casuística ufológica, não houve nenhum caso assim de ostensividade dessa magnitude, não é? Então, temos aí uma infografia do que várias pessoas descreveram como esses objetos saíam de uma nave maior e disparavam um raio fininho que atingia, não sei, como já disse, maioritariamente eram mulheres que eram atingidas. Esses raios atingiam na rua, atingiam dentro de casa. Estamos a falar de casas tipo palafitas de madeira com frinchas. O raio entrava pelos buracos do telhado, pelos buracos da parede. É como se eles tivessem visão de raio-x para dentro das casas. O medo era tanto que a população de Colares começou a se juntar à noite em 3 casas apenas, não é? Com medo de serem atacados. E ainda assim, o chupa-chupa todas as noites entrava e atingia mais alguns, não é? A situação era tal que o padre, a população a reclamar, a pedir intervenção divina para espantar o demônio. Os que ficaram se armaram com paus, pedras, katanas, quem tinha armas de fogo também. Faziam fogueiras na rua, não é? Para espantar o demônio, não é? Até que o padre, para tentar acalmar a população, convocou uma grande procissão, com andor, com tudo. E foi o fim do mundo. Mal saiu a procissão, com fogueira, com arma, com paus e pedras. Os discos voadores desceram, começaram a atacar quase todos que estavam na procissão. Isso foi o quê? Foi um claro desafiar da autoridade da igreja. Ou seja, com esta, os discos voadores quiseram dizer: oh, seu padre, o senhor não manda aqui. Não tenho nada contra a igreja católica, pelo amor de Deus. Mas, para mim, essa atuação durante a procissão foi um recado. Tipo assim, vamos fazer o que temos que fazer e não somos demônio. Não é? A população tentar perceber que não é só com oração que se consegue espantar as coisas más, se é que aquilo era uma coisa má. Não é? Portanto, possivelmente a população estava a rezar para não serem atacados e até o ataque pode ter sido uma coisa boa para eles. Não é? Não sabemos ainda o objetivo disto. Não é? Então, em desespero, o prefeito de Colares e o padre resolvem chamar as Forças Armadas. Pedem a intervenção das Forças Armadas e, como era um fenômenos aéreos captados em radar pelo SINDACTA, o Centro de Radares do Brasil, e que também punham em risco o espaço aéreo brasileiro, acionaram a Força Aérea. Portanto, o Comar, o Comando Aéreo da Força Aérea, convocou então o general Uranger Holanda, incumbiu dessa missão de investigar os fenômenos em Colares, e o coronel acreditava nessas coisas, mas como militar estava cético. Ele achava que era realmente uma alucinação coletiva e foi para lá para desmistificar isto. Não é? Então, o coronel montou a sua base basicamente perto da Praça Central, em que tivesse um ponto estratégico em que pudesse visualizar as várias regiões onde os relatos foram sendo apresentados, não é? E destacavam uma equipe aqui, outra equipe ali, que é para tentarem abarcar todos os relatos de ataques. E o coronel estava cético, não é? Não acreditava. Começou por onde? Começou por fazer entrevistas, primeiramente às pessoas atacadas, não é? Fazer perguntas, como é que foi, como é que não foi, e o relato era quase sempre o mesmo. Portanto, uma luz, desceu um objeto,
muitos diziam que tinha uma vigília e via seres lá dentro, e um raio fininho atingia aqui por cima do peito. Centenas de relatos. Depois o coronel foi ao centro de saúde, interagiu com a doutora Velaide, que forneceu a ele também todas as fichas dos pacientes que estavam sendo tratados, e diariamente o coronel queria relatórios de quantos pacientes novos entraram, quantos se curaram, perceber também o efeito, a duração e o efeito do fenômeno físico, sintomatologia. Portanto, quer a doutora, quer o coronel faziam estatística, não é? E o coronel só estava ali até então com relatos, né? Com relatos, ainda não tinha visto nada, não é? E primeira pergunta que a gente se coloca: por que é que só os locais eram atingidos? Grande questão. Nenhum militar foi atingido. A doutora não era da Colares, também não foi atingida. Por que é que os OVNIs só atacavam a população local? Essa deixo para pensar e vamos voltar a isso no fim, não é? Temos aqui um relatório feito pelo Coronel Holanda, portanto, onde ele escreve com desenhos, direção, movimentos, velocidade, deslocamento geográfico, pronto, enfim, relatórios muito minuciosos, não é? Aqui falar das entrevistas que já disse. E então, quando no momento aconteceu à noite, as luzes apareceram e o coronel viu, de facto, um grande disco voador, uma nave-mãe. Ele descreveu possivelmente com mais de 300 metros de largura ou diâmetro. Dessa grande nave saíram 3 luzes pequenas, não é? E entraram por dentro da praia onde eles estavam e fizeram brincadeiras, manobras por entre as árvores, subiam, desciam, ou seja, que ele descreveu como impossíveis de serem feitos por aeronaves pilotadas por seres humanos, porque nossos corpos não conseguiriam suportar a força G, né? Portanto, ele percebeu ali que de facto era um fenômeno de UFO, não era histeria coletiva. E aí também foi como se os ETs quisessem confrontar a segunda autoridade, no caso agora não a igreja, mas a instituição militar, para que o coronel tivesse realmente a noção de que eles vinham fazer a sua tarefa e ninguém iria intervir. E o coronel ali percebeu que é uma força muito mais tecnologicamente evoluída do que nós, não é? E começou a fazer tudo que estava nas suas mãos, né? Filmagens, fotografias, não é? Agora temos que ver um ponto. Estamos a falar em 1977. Portanto, quem tinha uma câmera fotográfica nesse tempo era difícil, era um material caro. A tecnologia era aqueles rolos, filme, não é? Portanto, os filmes eram caros, a revelação também era cara, não é? E a qualidade das fotos não é as qualidades que temos hoje num celular ou num telemóvel comum, como qualquer um de nós tem, não é? E mesmo as câmeras de vídeo, não é? Imagina uma câmera de vídeo em 1977, não é? Portanto, a imagem com certeza não foi das melhores, não é? Isso é uma das formas que os céticos também atacam a Operação Prato, não é? A má qualidade das fotos, enfim. Esquecem-se que tecnologicamente era impossível ter melhor naquele tempo, não é? E mais uma imagem aqui do coronel, né? Até descreve as luzes, tipos de luzes e tudo mais. Temos aqui uma foto panorâmica da zona, tanto a Ilha de Colares, Baía do Sol, algumas praiazinhas onde ocorreram esses avistamentos de OVNIs, não é? E o coronel, certa feita, sem saber o que fazer, simplesmente a preencher os seus relatórios e mandar para Comar, não é? Numa das vezes, à noite, tem um novo avistamento, uma grande nave passa por cima dele. Ele descreve como tendo um formato de uma bola de futebol americano, e essa nave passou por cima da cabeça dele e dos seus homens,
e pousou do outro lado do rio, não é? E diz ele que as luzes emitidas transformaram a noite em dia, não é? Portanto, e ali ele caiu em si e viu que de facto não tinha poder para enfrentar aquela inteligência, não é? No dia seguinte, há novamente ataques na cidade durante o dia e o coronel manda um helicóptero da Força Aérea sair em perseguição ao disco voador. E aqui, se eu estivesse lá, eu tinha aconselhado o coronel a não fazer isso. Portanto, a pior coisa que pode fazer é perseguirmos um disco voador. Não só porque não conseguimos, perante as manobras e as velocidades que eles conseguem, mas que podemos pôr em risco a nós próprios e o nosso aparelho de voo, porque a tecnologia antigravidade dos discos voadores cria um campo magnético, uma magnitude tal à volta da nave que, se aproximarmos muito, os sistemas mecânicos, eletrônicos e elétricos da aeronave começam a falhar. E foi o que ocorreu com esse helicóptero da Força Aérea. Mal se aproximou um pouco mais do disco, o motor de trás deixou de funcionar, começou a cair em espiral. Quando houve um afastamento suficiente do objeto, o motor voltou a funcionar e conseguiu se recuperar e não houve um acidente, não houve mortes. Não é? Portanto, é muito comum em relatos de avistamento e pouso de naves, tanto motores de carro falharem, tecnologias eletrônicas deixarem de funcionar, lâmpadas a piscar e a queimar. Enfim, são fenômenos causados pelo campo eletromagnético causado pela propulsão de antigravidade dessas naves. Não é? Em 1997, o coronel Holanda, já reformado nessa altura, resolveu dar uma entrevista. Portanto, ele deu uma entrevista a um programa da Globo, uma pequena entrevista a um programa da Globo, e deu uma grande entrevista a dois ufólogos brasileiros. E aí sim ele abriu o livro. Né? Ele abriu o livro sobre tudo que se passou durante a Operação Prato. Ele diz que o fenômeno terminou em 78, mas foi encerrado realmente em dezembro de 77, ou seja, com 4 meses de operações, o Comando-Maior da Força Aérea mandou acabar com, com a investigação. O coronel ficou sem perceber porque ficou espantado e disseram: a missão acabou, coronel. Ele ainda continuou lá indo a Colares investigar por conta própria. Né? Ficou de tal forma envolvido com o assunto que queria entender o que é que se passava ali, mesmo sem o apoio da Força Aérea, não é? Digamos assim. Nessa entrevista, o coronel, entre tantas coisas que disse, referiu que as queimaduras desapareciam ao fim de 2 anos. Ou seja, ao fim de 2 anos já não se conseguia notar nada. Outra coisa que ele também revelou na entrevista foi que o efeito da queimadura em 2 horas necrosava, ou seja, criava a casca ao fim de 2 horas do ataque, enquanto numa queimadura normal levavam 48 horas, ou seja, até a velocidade dos sintomas eram muito mais aceleradas, ou seja, isso chamou a atenção dele na altura. Portanto, ele revelou isso que eu já falei aqui, quando viu as naves, o tipo, o tamanho, o que faziam, não é? Falou de todos os relatórios e mais de 100 horas de filmagens, mais de 500 fotos que ele entregou à Força Aérea, não é? Que ele não sabe onde está. E nessa entrevista ele quase que antecipou a sua morte. Né? Ele disse que na entrevista que não sabia quantos anos ainda iria viver. Não é? E está aqui as marcas que desapareciam com o tempo, ao fim de 2 anos. Temos a imagem do coronel na altura da operação, bem mais novo. Né? E, de fato, o coronel, ao fim de... não chegou a 3 semanas dessa entrevista, foi encontrado morto. Portanto, o que levou o coronel a dar a entrevista?
A família dizia que ele andava muito calado, relatou que havia alguns sinais de depressão, embora na entrevista o coronel parecia tudo menos depressivo, não é? Portanto, de alguma forma o coronel confrontou forças que não gostaram que ele tivesse contado o que contou na entrevista. E a cena da morte dele é muito esquisita, não é? Tanto a família relata que o coronel estava no piso de baixo de sua casa, subiu para cima, subiu para o primeiro piso e a sua filha, pai, 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 e ele não respondeu. Pronto. Ela não ligou muito. Quando foram lá em cima, encontraram ele morto no quarto, enforcado com uma cinta de roupão, do hobby, aquele material de toalha, não é? Amarrado na quina de uma cabeceira de uma cama. Quem é que se enforca com uma cinta de hobby amarrado na cabeceira da cama e caído no chão? Portanto, é a minha opinião. Para mim, o coronel foi assassinado por estrangulamento, por quem não gostou que ele tivesse contado a verdade, e simulou ali uma situação de suicídio para passar desapercebido, não é? Portanto, depois de tudo que foi esses fatos da Operação Prato, a forma que ele termina quase 3 semanas depois da entrevista do coronel, não é? E aqui ficam as minhas perguntas, não é? A forma como eu interpreto o caso, não é? O que é que os ETs fizeram à população local? Ou seja, ninguém morreu, ninguém ficou doente, ninguém perdeu um braço, ninguém perdeu uma perna. Portanto, eram efeitos 2, 3 dias, depois desapareciam. Por que é que não atacavam os de fora? Portanto, é outra questão aqui importante, não é? Portanto é uma missão muito direcionada, não é? Para ali. O que é que estava a acontecer ali, naquele local, que não estava a acontecer cá fora, não é? Seria algum tipo de intervenção contra algum vírus? Hoje vivemos numa pandemia e sabemos bem o efeito de uma pandemia. Será que naquela altura houve alguma intervenção extraterrestre para evitar alguma difusão pandêmica? Algum antavírus, algum ébola, alguma coisa que só ali na Amazônia estava a iniciar, não é? Seria um tipo de teste, tipo doença, cura, em que eles causavam a doença e depois conseguiam a cura? Seria os dois? Alguma coisa de muito importante provocou essa intervenção, como eu já falei antes. Porque os extraterrestres raramente aparecem assim, de forma tão ostensiva, né? Deixarem-se ver por centenas, filmarem, fotografarem, interagirem com os militares, não é? Portanto, foi algo ali muito importante que ainda não sabemos o tamanho da importância disto, não é? Por que a Força Aérea encerrou a operação em dezembro? Portanto, continuavam os ataques, continuavam os avistamentos, continuavam o aparecimento dos discos voadores nos radares do Sindacta. Por quê? Por que é que encerrou a operação? Estranho, estranho. Por que é que em 2005, quando foi possível juridicamente requerer os arquivos, quer das informações pessoais, quer das informações, no caso, militares, não é? Um grupo de ufólogos pediu à Força Aérea a abertura dos arquivos e a Força Aérea entregou centenas de arquivos de casos e aparições e perseguições, mas da Operação Prato não entregou nada. Questionados claramente pelos ufólogos, simplesmente disseram: o que temos da Operação Prato são simples relatórios do Coronel Holanda. Não disseram que havia filmagens, fotografias, entrevistas, ou seja, a Força Aérea não quis divulgar o conteúdo da Operação Prato. Ponto. Por quê? Outra pergunta sem resposta.
E a pergunta final e principal: por que que o Coronel Holanda morreu? Por que mataram o Coronel Holanda? Por ele ter falado? Queima de arquivo? Ou para passar uma mensagem aos outros que possam ter a intenção também de falar? Esta é a grande pergunta, né, ao fim de tudo isso da Operação Prato. Agradeço a todos vocês pela audiência. Peço que deixem um like, que subscrevam o canal Gate 51 TV, ativem as notificações para receberem os nossos vídeos. O nosso próximo vídeo vai ser sobre Nibiru's, o planeta X, portanto, outro tema também muito famoso e muitas vezes mal compreendido, não é? Muita gente aborda o tema com uma leveza da qual eu não concordo. Portanto, na próxima semana, está prometido, Nibiru's, planeta X, na Gate 51. Muito obrigado por me assistirem e até a próxima vez. Adeus.